O tema hoje então é aprendendo a orar. Diga comigo, aprendendo a orar. Diga comigo, aprendendo a orar. Oração é algo simples, porém muito profundo, sério e importante. Oração é algo simples. Todos podem orar. O culto, o inculto, o rico, o pobre, de todas as nacionalidades. Aquele que tem 1 ano, 2, 5, 10, 20, 50, 60 anos de evangelho, de crente, pode orar. E aquele que está chegando agora, talvez aquele que ainda nem entregou a vida para o Senhor Jesus, ele também pode orar. É importante nós entendermos que tudo que Jesus faz, é perfeito. Tudo que Jesus fazia e faz é perfeito, é com muita excelência. Ele é sabedoria em pessoa. Jesus, eu fico imaginando a eloquência, a oratória do Senhor Jesus Cristo. Inclusive esse texto que nós vamos ler, ele fala esse texto, ele dá esse direcionamento, o que nós chamamos de Sermão da Montanha. Eu estive lá já por 3 vezes, neste local. Segundo os estudiosos e os guias, nós estamos aqui na montanha, lá embaixo passava uma estrada que era muito importante na época, onde as pessoas vinham de Samaria, de toda a circunvizinhança de Jerusalém, vinha para Jerusalém para fazer compra, ia para os grandes centros fazer compra. Então era uma região, uma estrada que tinha muita movimentação. Jesus, ele se retirou com seus discípulos para dar alguns ensinamentos. Por exemplo, o que a irmã Teresa fez, na hora que o Marcel falou, eu disse, ela alimentou e aqueceu o próprio Jesus. Porque Jesus disse assim, olha, eu estive preso e vocês não me visitaram. Eu estive doente e vocês não foram também me visitar. Eu estive fome e vocês não me deram o que comer. Perguntaram para Jesus, mas Senhor, quando que o Senhor teve fome? Quando que o Senhor esteve preso? E quando o Senhor esteve doente? Ele disse, quando um pequenino, quando alguém está preso, quando alguém está internado, está doente, e você visita, você está fazendo isso a mim. E Jesus vai ensinar no Sermão da Montanha a nós sermos misericordiosos. Foi o que ela fez. Ela agiu com misericórdia para com esse cidadão ou cidadã. Então na hora que ele deu testemunho, eu disse, ela serviu a Jesus, ela aqueceu ao próprio Jesus. Então preste atenção, Jesus se reúne com os discípulos para dar alguns ensinamentos que é transformado em Sermão da Montanha, porque foi na montanha que ele deu esses ensinamentos. A oratória de Jesus era tão maravilhosa que as pessoas iam passando e elas foram se aproximando ali, se aglomerando. No final do dia tinha uma grande multidão. Um outro momento que Jesus começa a ensinar logo cedo, e chega no final do dia, as pessoas estão lá com fome, com sede, mas ninguém quer ir embora, e se não quer ir embora, é porque o papo está bom, a ministração está gostosa, e um dos discípulos disse, Senhor, manda esse pessoal embora, olha a hora, não tem onde comprar, e ainda se tivesse 200 denários, não seria o suficiente para comprar alimento, pão para toda essa gente. Por que as pessoas estavam ali até aquela hora, até aquele momento, sem comer e sem beber, com fome, com crianças, homens e mulheres? Segundo os estudiosos, quase 20 mil pessoas, só de mulheres 5 mil. Porque além do poder, além dos milagres que estavam acontecendo, deveria ser muito gostoso ouvir Jesus falar pessoalmente. Se hoje em espírito é maravilhoso, é suave, é gostoso, imagina pessoalmente, vendo, olho no olho do Senhor Jesus Cristo. Então preste atenção, mas os discípulos não falaram para Jesus, Senhor, ensina-nos a pregar, ensina-nos a dar uma palestra, ensina-nos, nos dê essa capacidade de oratória, de falar, de impor a sua voz no momento certo, de usar a pontuação, a vírgula, a exclamação no momento certo. Não. Eu fico imaginando também os discípulos, eles vendo Jesus curar os enfermos. Por exemplo, Lázaro, eles ouvem
as irmãs de Lázaro dizerem: Senhor, Lázaro já está sepultado, já fazem 4 dias. O seu corpo já está se decompondo, já cheira mal. Jesus, ele diz: onde ele está sepultado? E ele vai até lá e dá um comando. Você imagina um negócio desse? Ele dá um comando. E Lázaro sai para fora na hora, depois de 4 dias morto aos olhos dos homens. Eu fico imaginando os discípulos e as pessoas que estavam na sinagoga, ouvindo Jesus ministrar, e de repente ele olha para o homem que está com a sua mão ressequida. O homem talvez, ele é ignorado pela maioria da comunidade. Ele é esquecido, talvez tenha até um local especial para ele. E no meio da ministração do Senhor Jesus, ele chama o homem para o meio da sinagoga. E ele diz: seja curado. E o homem, que era conhecido de todos na sinagoga, simplesmente estica o braço, a mão e é curado. Você imagina um negócio desse? Eu fico imaginando Jesus encontrar com o cego, cuspir no chão, fazer um lodo com areia, colocar nos olhos desse homem e dizer: vai se lavar no tanque de Siloé. E de repente esse homem volta curado. O tanque de Siloé não era uma água medicinal, a areia não era uma água medicinal, o cuspe também não era uma água medicinal, mas a obediência é medicinal. Aquele homem obedeceu, ele foi, lavou e voltou curado. Eu fico imaginando isso. Mas os discípulos também não falaram: Senhor, nos dê um poder de cura. Eles não falaram isso. Mas os discípulos, em um determinado momento, eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Por quê? Através da oração você consegue tudo. Através da oração você chega onde o seu corpo físico não consegue chegar. Através da oração, pessoas que você nunca conseguiu convencer do pecado ou da justiça, através da oração você consegue. Então o texto que nós vamos ler é os discípulos pedindo para o Senhor Jesus ensiná-los a orar. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 ao 13 diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás, vamos lá? Pai nosso que estás, Pai nosso que estás, santificado seja o teu, venha o teu, seja feita a tua, assim na terra como. Jesus estava pregando o sermão da montanha e falando sobre oração. E antes de ensinar aos discípulos como orar, ele ensinou como não orar, fazendo referência aos escribas e os pagãos. Ele vai nos ensinar dizendo assim: não seja como os hipócritas, melhor, não seja como os hipócritas. Às vezes nós oramos, lemos e falamos até com algumas pessoas, mas eu acho que você está agindo com hipocrisia. Mas muitos de nós talvez nem sabemos o que significa a palavra hipócrita. A palavra hipócrita quer dizer aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra. Hipócrita é aquela pessoa, ou melhor, não é aquela pessoa, não quero usar aquela pessoa. Hipócrita é alguém que em determinado momento fala diferente do que pensa e sente. Essa é uma pessoa que está agindo, ela não é, prefiro acreditar que ela não é, mas ela está agindo com hipocrisia. É uma pessoa que dissimula em alguns momentos. Sua verdadeira personalidade afeta o seu caráter, quando sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimento que não possui, fingindo, falso e simulado. Isso é uma pessoa que age com hipocrisia. Jesus está dizendo: quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas, ou seja, fale exatamente o que você está sentindo. Fale, trabalhe com a verdade. Não minta, não esteja sentindo uma coisa e fale outra. Muitas vezes nós, com medo de machucar, com medo de perder,
nós agimos com hipocrisia. Não amamos e falamos que amamos. Não estamos orando e falamos, conte com as minhas orações, estou orando por você. Isso é agir com hipocrisia. Muitas vezes a gente falta, a gente não vem em uma programação, ou falta no trabalho, porque talvez estava muito cansado, porque não quis, estava frio, choveu, e nós falamos, eu estava doente, eu tive um grande problema, e na verdade não teve. Trabalhe com a verdade, fale a verdade, porque na verdade, Deus, desculpe a redundância, na verdade, Deus já conhece e já sabe a verdade. Ele só quer ouvir dos seus lábios. Já viu como muitas vezes nós pais agimos com os nossos filhos pequenos? Muitas vezes nós já sabemos o que ele fez. Foi ele que quebrou, foi ele que tirou do lugar, foi ele que levou para o quarto, foi ele que deixou a luz acesa, foi ele que deixou a televisão ligada. E nós perguntamos, quem foi? E ele diz, não fui eu. Nós já sabemos que foi ele. Nós só queremos ouvir dele a verdade. Assim é Deus com a gente. Quem está me entendendo até aqui diz amém. Então Jesus diz que nós, quando formos orar, não devemos agir como os hipócritas, ok? A oração deve trazer comunhão com Deus e deve levar à manifestação de sua glória. Os hipócritas buscam a sua própria glória, buscam os lugares públicos com a fim de serem vistos pelos homens. Isso não pode ser considerado uma oração. É lógico que existe a oração pública, existe a oração coletiva, já tivemos algumas aqui, mas essa oração que Deus está falando, é aquela oração no secreto, embora a pública também, nós devemos ser sinceros, nós devemos ser verdadeiros, mas a oração secreta ainda mais, porque Deus sabe de tudo. Então você fala, rasga o teu coração para Deus, Deus, eu não estou nem com vontade de orar. Pastor, isso não é pecado não, pecado é você não ter vontade de orar e falar, Senhor, eu estou aqui muito alegre e feliz na tua presença. Aí é pecado, aí você está mentindo. Mas se você não está com vontade de orar, diga, Senhor, meu coração está fechado, eu estou frio, eu não sinto vontade de orar. Senhor, eu não gostaria de estar neste culto. Como um irmão disse hoje, pastor, eu fui naquela programação por obediência, e porque ele foi por obediência, Deus o abençoou e tem abençoado de maneira extraordinária. Deus tem o honrado. Porque, preste atenção, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência gera bênção. Mas é importante nós sermos sinceros. É importante, se você não quer fazer aquele serviço, diga, eu não quero fazer, eu vou fazer simplesmente porque eu sou funcionário, eu sou desse departamento e eu tenho que fazer, mas eu não vou fazer, a minha vontade era não fazer, mas mesmo assim, já que eu tenho que fazer, eu vou fazer com alegria. É isso que é, não com o cara amarrado. Porque tem gente que até faz, mas faz com a cara amarrada. Parece que chupou não um limão, mas uma dúzia de limões. Então a Bíblia diz, porque preste atenção, a oração é aquilo que vai trazer o impossível para a sua vida. A oração é você apresentar para aquele que pode resolver todas as coisas, aquilo que você não pode resolver. E Jesus disse que nós também não devemos orar como os pagãos. Etimologicamente, a palavra pagão se originou a partir do latim paganus, que significa aldeão, ou seja, uma pessoa que vive numa aldeia rústica. A partir do século XIX, no entanto, este termo passou a ser usado pelos cristãos para se referir aos indivíduos que ainda acreditavam nos antigos deuses romanos. E quem ainda é das religiões que acreditam, que reverenciam, que adoram os antigos deuses romanos, ou os deuses romanos com D minúsculo, nós respeitamos, nós não queremos ofender, nós não queremos entristecer o seu coração, nós respeitamos, mas por gentileza, me entenda, eu estou aqui como pastor da igreja, ensinando a comunidade que eu pastoreio. Então é necessário eu fazer uma referência que já está na Bíblia. Então preste atenção, olha o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículos 3 ao 6. Êxodo capítulo 20,
versículos 3 ao 6. Não terás outro deuses além de mim. Quem está falando isso? O Senhor Deus. Ele disse que nós não devemos ter outros deuses além dele. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Preste atenção, não terás outros deuses além de mim. Quando a gente encontra alguém de uma outra religião que tem essa prática de adorar a deuses, imagens, feito por madeira, gesso ou bronze, qualquer outro material, é fácil nós identificarmos e falarmos: está adorando a um ídolo, está indo contra a palavra de Deus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus já liberou o acesso nosso ao Pai. Não tem outro Deus, não tem outra madeira, não tem nada feito por mão de homens que possa facilitar o nosso acesso. Não é necessário pedirmos para mais ninguém, a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos amou primeiro, aquele que morreu no nosso lugar, aquele que nos resgatou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, nos libertou de todo pecado e nos santificou e tem nos sustentado na sua presença. Somente Ele pode nos direcionar a Deus. Agora preste atenção, o difícil é quando nós já nos convertemos ao Evangelho. Nós não temos mais uma imagem pendurada na parede, nós não temos mais uma imagem em cima da mesa, da escrivania, nós não temos mais uma imagem pendurada no retrovisor interno do carro, mas muitas vezes nós fazemos de algumas pessoas do nosso hall de amizade ou da igreja de um ídolo. Muitas vezes nós só queremos oração de determinadas pessoas. O problema vem lá na China, a gente nem pensa, nem um momento em dobrar o nosso joelho e orar. Logo nós pensamos naquela pessoa, pegamos o nosso carro, pedimos carona, ligamos e falamos: ore por mim. Quantas vezes eu já vi acontecer isso aqui na igreja? Eu chamo vários pastores para orar aqui, ou então um pastor de fora, que é muito usado por cura, e ele chama aqui, e ele também ora. Quantas vezes, por falta de sabedoria nossa, alguns irmãos se desviam dos nossos pastores e vai para aquela pessoa, ou se desviam dos pastores e vem a mim, achando que só a minha oração resolve. Você está fazendo de mim um ídolo, você está fazendo daquele pastor um ídolo. Quantas pessoas que em vez de ler a Bíblia, liga para alguém e diz: revela uma palavra para mim, vai através de um missionário, de um profeta, de uma profetisa. Você tem que orar, não existe ídolo, é em nome do Senhor Jesus. O mesmo acesso que eu tenho, o mesmo acesso que nossos pastores têm, e qualquer outra pessoa tem, você tem. O acesso está liberado para a glória de Deus e para a bênção da sua vida. Quem entendeu diz glória a Deus. Então preste atenção, é importante nós entendermos isso, porque muitas vezes nós estamos em pecado. Então, muitas vezes a gente diz assim: pastor, por que aquela pessoa que liderava tal departamento ou tal igreja por tantos anos, a minha vida foi tão abençoada, transformada pela vida dela, e hoje ela abandonou o Evangelho, hoje ela desdenha da palavra de Deus? Sabe por quê? Ela só tinha o conhecimento da palavra de Deus. Ela nunca recebeu a palavra de Deus no seu espírito. E só o conhecimento não é o suficiente. Eu vou te dar um exemplo. Um dia o Senhor Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, o povo tinha saído do Egito, estava por 400 anos escravizado, clamaram a Deus lá no Egito. Deus disse: Moisés, eu ouvi a voz, o clamor do meu povo, vai lá libertá-los das mãos de Faraó. Moisés prontamente foi. Nessa caminhada do Egito para a terra prometida, um dia o Senhor Jesus disse: Moisés, eu quero falar com o meu povo. Você vai descer
do Monte Sinai, você vai chegar lá nas tendas e vai dizer para o povo: olha, Deus mandou vocês se santificarem, e amanhã vocês vão se apresentar ao pé do monte, que Deus quer falar com vocês. O povo se preparou, se santificaram, e no outro dia estavam lá eles com Moisés. Deus deu algumas diretrizes: não se aproxima nem homem, nem mulher e nem animal. Se tocar no monte vai morrer. Preste atenção, Deus se manifesta através de uma fumaça, de um trovão, de relâmpago, de um grande barulho. O povo ficou com medo. Deus falou. No dia seguinte, Deus disse: eu quero o povo de novo. Moisés foi até o povo. O povo disse: Moisés, de verdade, estamos com medo. Nós não queremos ir. Fale para Deus, olha aqui, fale para Deus, que tudo que Deus falar para você, você fala para nós, e nós vamos obedecer. Não funciona. E Deus sabia que não ia funcionar. Por isso que Deus queria um profundo relacionamento com o povo. Porque o que o povo estava querendo era um conhecimento de Deus. E Deus quer da gente intimidade com Ele. É a intimidade com Deus que muda, que transforma, e não só o conhecimento. É claro que através do conhecimento, você pode ter uma revelação maior. A sua visão pode ser ainda mais ampliada. Mas só o conhecimento não transforma, não cura e não liberta. Todo mundo diz que Deus cura. Lembra aquele exemplo que eu usei na última quinta-feira? O pai do garoto que tinha ataques epiléticos, ele procurou os discípulos não resolveram nada. Jesus está descendo da montanha e o pai disse para Jesus: Senhor, falei com os teus discípulos e eles não conseguiram me ajudar. Será que tu podes curar o meu filho? Jesus disse: será, meu amigo? Tudo é possível ao que crê. Então, para crer, é necessário ter intimidade, ter relacionamento. Deus não quer te dar só conhecimento. Deus não quer te dar só riqueza. Deus não quer só transformar a sua vida. Deus não quer libertar somente os seus filhos das drogas. Deus não quer somente salvar o teu marido e a tua família. Deus quer relacionamento com você. Deus quer intimidade com você. É o que mais nós estamos pedindo nesse jejum. Senhor, nos dê um espírito sensível à tua voz. Queremos menos de nós e mais do Senhor. Queremos, ó Pai, a revelação divina. Queremos intimidade com o Senhor, porque é o relacionamento, é a intimidade que muda a nossa vida, transforma e nos livra do pecado, nos livra cair em tentação. Olha aqui, Moisés subiu, é o que o povo queria. Deus, o povo está com medo. Eles disseram que tudo que o Senhor me falar, eu passo para eles e eles vão fazer. É, Moisés, tudo. Aí Deus dá o primeiro mandamento. Olha aqui: não terás outros. Não terás outros. Já esqueceram? Não terás outros além de mim. Deus está começando a escrever. De repente Deus para e diz: Moisés, vou parar aqui. Você vai ter que descer imediatamente. Por que, Deus? Porque estou ouvindo um barulho estranho. Primeiro mandamento: não farás outros deuses além de mim. Qual era o barulho que Deus estava ouvindo estranho, que o povo estava fazendo? Um bezerro de ouro, uma imagem. Sabe por que isso, irmãos? Porque só o conhecimento não nos livra do pecado. O que nos livra do pecado é a intimidade com Deus. Você não entendeu? O que nos livra do pecado é a intimidade com Deus. Só a comunhão da célula, o churrasco, ganhar o presente, dar o presente, ser legal, ser bacana, ser simpático, só isso não liberta ninguém do pecado. Pode deixar de praticar o pecado temporariamente, mas se não tiver intimidade, não tiver transformação no espírito, mais cedo ou mais tarde volta a cometer o mesmo pecado. É importante nós entendermos isso, porque a maioria de nós, preste atenção, por falta de entendimento, de revelação da palavra, frequentamos a igreja, assistimos os cultos, nos arrepiamos, nos emocionamos,
através do louvor. Há quantas pessoas me dizem: pastor, palavra forte, que tremendo, mas no outro dia está cometendo o mesmo pecado que nós combatemos na mensagem. No outro dia, ou às vezes no mesmo dia, ali fora, está falando mal de alguém. Porque só frequentar a igreja, meu amigo, não liberta ninguém. Só receber a cura não transforma ninguém íntimo. Agora, preste atenção, se você tiver intimidade com Deus, pode ter certeza. Pastor, como eu desenvolvo essa intimidade com Deus? Através do jejum, da oração e da leitura da palavra. Posso ouvir um glória a Deus? Eu sei que não é fácil orar. Eu não quero colocar um peso sobre você. Eu não estou aqui para acusar a igreja. Olha que Jesus pegou 2 dos seus melhores discípulos, no momento mais crucial da sua vida e do seu ministério. Foi quando ele estava para ser preso no jardim do Getsemane. Ele olha para a sua equipe e diz: os melhores, me acompanhem. Os 2, os mais próximos, os mais íntimos, vamos ali, chegou a minha hora. Chegou um determinado momento, ele disse: fiquem aqui, ore por mim. E ele se retirou para orar sozinho ao Pai. 1 hora depois ele volta, e os caras estão fazendo o quê? Roncando, dormindo. Jesus disse: poxa, nem uma hora, vocês podem orar comigo? Nem 1 hora? Por que Jesus está dizendo nem 1 hora? Porque durante todo o seu ministério, com certeza os caras não tinham orado 1 hora. Mas naquele momento, Jesus entende que eles estão entendendo que é um momento crucial. A alma dele está angustiada, ele está transpirando sangue. E ele diz: poxa, nem 1 hora, orem, chegou a minha hora, a minha alma está angustiada. Ele se retira para orar sozinho. Quando ele volta pela segunda vez, os caras estão fazendo o quê? Dormindo outra vez. Mas isso é um consolo para nós não orarmos? Não, isso é um alerta para a gente se esforçar para orar. Isso é um alerta, porque se o nosso mestre orou o tempo todo, e no seu momento crucial ele orou, deixa eu te falar uma coisa, Jesus, ele disse assim ao Pai, todos nós sabemos: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, que seja feita a tua vontade. E foi orar. Se não fosse o poder da oração, talvez Jesus não teria feito a vontade do Pai. Se você diz: pastor, eu não consigo vencer esse pecado, pastor, eu não consigo fazer o que o Senhor está pregando, eu não consigo, ó Deus, pastor, viver o que a palavra diz, vai para a oração que você consegue. Pastor, eu não consigo amar tal pessoa, eu não consigo liberar o perdão para tal pessoa, não consigo caminhar com o ciclano, vai para a oração que você consegue. Apresenta essa pessoa para Deus. Quem está me entendendo diz amém. Então preste atenção, meus irmãos, ser cristão, ser evangélico, nos evangelhos do Senhor Jesus Cristo, não é só frequentar uma igreja, não é só vir aos cultos, não é só participar de uma célula. O cristão de verdade tem 3 coisas que é a coluna do cristianismo. Diga comigo: oração, o jejum e a palavra de Deus, a leitura da Bíblia Sagrada. Se você fizer essas três coisas, não tem inferno que resista à sua pessoa. Mas se você não fizer, querido, você pode ficar nesse ambiente porque é um ambiente agradável. Aqui ninguém xinga você, aqui ninguém desdenha de você, ao contrário, aqui é um dos lugares que você é mais honrado, respeitado e amado. É um ambiente que todo mundo quer estar. Mas só estar nesse ambiente não muda a vida de ninguém. O que muda é intimidade com Deus. Quem está me entendendo diz amém. Deus não busca, como nós cantamos aqui, formalidade. Ele busca intimidade. Jesus também ensina que não devemos usar de vãs repetições, que no original tem o sentido de rezas. Essa oração não tem nenhum significado. As muitas repetições não produzem absolutamente nada. Nada. Ou seja, você vai a uma determinada religião e diz para o sacerdote: eu pequei. E ele diz: você vai rezar tantos Pai Nosso. Não resolveu nada. Por isso que a pessoa volta a cometer o mesmo pecado. Ah, você vai contar tantas vezes esse objeto aqui. Não vai resolver nada.
Porque isso não resolve. Quem resolve é o sangue de Jesus sobre a tua vida. Mas esse sangue só tem poder sobre a tua vida se você buscar relacionamento com aquele que derramou esse sangue, que pode mudar a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Quem está entendendo até aqui diz glória a Deus. Então Jesus, preste atenção, Ele nos deu um modelo de oração. Ele disse: a oração do Pai Nosso não dá uma noção correta do seu significado. Ela não é uma oração do Senhor, mas é um modelo que nos ensina a orar. O Senhor não desejava que repetíssemos essas palavras, e sim que aprendêssemos a orar. Também o Senhor deseja que oremos ao Pai no que está, o Pai Nosso que está nos céus. Pai é um novo modelo de os homens se dirigirem a Deus. Por exemplo, preste atenção, no Antigo Testamento, todas as vezes que os homens estavam escrevendo os pergaminhos, que hoje se transformou na Bíblia Sagrada, eles estavam escrevendo com uma caneta normal, comum. Quando chegava o momento que eles tinham que escrever Jeová, Rafá, alguma palavra que significava Deus, eles trocavam de caneta, pegavam a caneta de ouro e escreviam aquela palavra. Isso é um sinal de reverência, é uma forma de ver, de enxergar, mas também é uma forma de acreditar que esse Deus está muito distante de você, que Ele pode trazer um castigo a qualquer momento sobre você, que você não é digno de chegar à sua presença. Aí Jesus vem no Novo Testamento, depois Ele que é o Cordeiro perfeito de Deus, presta atenção, e muda isso. Porque no Antigo Testamento, todas as pessoas se referiam a Deus assim: Altíssimo Deus, o Deus Eterno e Deus Jeová, ou Deus Jeová. Ninguém ousava chamá-lo de Pai, ninguém, porque achava que Deus estava muito longe. Aqui pela primeira vez, Deus é chamado de Pai, indicando que só podem orar assim os que são salvos e têm uma vida eterna. Somente os que são gerados de Deus são seus filhos. Posso ouvir um glória a Deus? Quem já foi gerado de Deus aí? É importante, preste atenção. Às vezes, nós nos dirigimos a algumas pessoas que nós sabemos que estão atolados no pecado, que ainda não entregaram a vida para Jesus Cristo. E nós falamos: todos somos irmãos, você é meu irmão. É uma forma respeitosa, carinhosa, para não machucar, não ferir as pessoas. Mas, segundo a palavra de Deus, não é todo mundo que é filho de Deus, não. Somente aqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 ao 13, diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que receberam, que creram em seu nome. Aí presta atenção, não é nós que decidimos, é Deus que decide, nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Muitas vezes, irmãos, preste atenção, inconscientemente, nós estamos até enganando as pessoas. Enganando as pessoas. Quantas vezes eu já vi líderes olharem para alguém que está na bebida, está na prostituição, está debaixo de vício, some da igreja, fala mal de pastor, fala mal de Deus e de todo mundo. Aí a pessoa chega e diz assim, o crente diz: não, você tem a bênção de Deus, Deus é contigo, Deus é com você. Não é nada, Deus não é nada com essa pessoa. Nós estamos enganando essa pessoa. Muitas vezes nós não queremos que ela suma da nossa célula,
Nós muitas vezes queremos a igreja lotada, lógico que nós queremos, mas nós não podemos querer a igreja lotada com a falsa mensagem. Nós devemos trabalhar em amor, mas com a verdade em amor. Quem está me entendendo diz amém. Nós temos que ser sinceros com as pessoas, nós temos que falar a verdade. E essa oração do Pai Nosso, ela pode ser dividida em 3 partes. A primeira parte, relacionar-se com o propósito de Deus e expressar a inclinação do nosso coração em relação a esses propósitos, que são 3. Quais? Vamos lá. Primeiro, santificado seja o teu nome. Ou seja, Deus deseja que o nome dele seja honrado, revelado e adorado. Deus deseja que o seu nome seja honrado, revelado e adorado. Irmãos, às vezes nós achamos que Deus, Ele vai aceitar qualquer coisa, e Deus não aceita. Ele é Deus, Ele é santo. Olha aqui, você sabia que ninguém nunca viu Deus? Nós usamos, e está na palavra de Deus, mas quando traduz do original para qualquer outra língua, perde um pouco o sentido. Mas quando a Bíblia diz que Deus ia estar com Adão no jardim todos os dias, não era Deus? Oh, pastor, como assim? Eu sempre aprendi, eu também sempre peguei. Não era Deus, era o Filho, Jesus Cristo, que também é Deus. Mas o Pai, a Bíblia diz que ninguém nunca viu. Moisés que era amiguíssimo, né? Isso? Amicíssimo, obrigado. Amicíssimo de Deus. Moisés, um dia ele disse: Senhor, que a gente é assim, nós seres humanos, né? A gente percebe a intimidade e a gente vai se filtrando e acaba querendo gerar libertinagem. Eu, como pastor e líder há muitos anos, eu sempre percebi isso. Você dá um pouco de liberdade para algumas pessoas e elas começam a querer usar a liberdade como libertinagem. Aí, como líder, você dá um freio na pessoa. Entendeu? Então, Moisés chegou nesse ponto e disse: Senhor, o Senhor me defende pra caramba. O Senhor colocou lepra na minha irmã, só porque ela falou mal de mim, não concordou com o meu relacionamento. O Senhor me ouve e me responde todas as horas. Pai, deixa eu ver a sua face. Deixa eu ver. Deus disse: não, Moisés, você não é capaz de ver. Você não pode. Se você ver a minha face, você vai morrer. Aí Moisés faz um combinado com Deus: Senhor, já que eu não posso ver a tua face, aí ele disse: nem que eu morra. Mas Deus sabia que ele tinha muito mais para fazer na terra. Deus disse: Moisés, não, você não vai morrer agora. Vamos fazer o seguinte, vai lá para a fenda daquela rocha. Você vai ficar do outro lado da fenda. Eu vou passar. Quando eu passar, você vai ver as minhas costas, mas a minha face você não pode ver. Ninguém nunca viu Deus. Mas Deus, preste atenção, Ele é o Todo-Poderoso. Ele deseja ser honrado. Ele deseja ser glorificado e adorado. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, irmãos. Preste atenção. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, parte B, diz assim: honrarei aqueles que me honram. Você acha que Deus vai honrar qualquer pessoa? Nina, não. Honrarei os que me honram. Por isso que muitas pessoas ficam nervosos, não entendem alguns cristãos que são fiéis a Deus, que honram a Deus com seus dízimos, com as suas primícias, com as suas ofertas, com o seu tempo, com o seu intelecto, com o seu talento. Não entendem, porque essas pessoas são abençoadas, porque essas pessoas são honradas, porque Deus leva essas pessoas a lugares que pessoas, humanamente falando, têm mais capacidade que essa pessoa que honra a Deus não chega. Porque o Senhor Deus diz: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Palavra de Deus, não é o livro do pastor Isaac, é a palavra de Deus. Então nós devemos entender, Ele é o nosso Pai, mas também é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu preciso ter uma vida santificada, purificada, e só Ele pode fazer isso na minha vida. Por isso que a intimidade com Deus, você vai se santificando. É Ele que vai te santificando. Nós não temos poder de nos auto-santificar, mas Ele vai nos santificando. Irmãos, é sério ser cristão.
Deixa eu falar uma coisa, ser cristão, de verdade, não é só frequentar a igreja de domingo, de quinta ou em uma célula, não. É muito mais que isso. É mudança de vida, de hábito, de vocabulário, de atitude. É mudança de frequentar lugares. É mudança de, às vezes, até de amizades. É sério. Ser cristão é muito sério. Não é fazer o que você quer, o que dá na sua telha. Não é fazer o que você diz, a minha natureza é assim, pastor, a minha família sempre foi assim, e eu sou assim. Não, você era assim, agora você entregou a sua vida a Jesus, agora Ele vai mudar a sua vida. Você era pavio curto, agora você vai ter um coração manso e humilde. Você era arrogante, você era prepotente, agora você vai aprender com Jesus. Ele diz, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que está em todos os lugares, é onisciente e onipresente, aquele que tem poder de salvar e de condenar. Ele diz, eu tenho um coração manso e humilde. Quem somos nós para querer apedrejar alguém? Quem somos nós? Então preste atenção, já que você está dizendo que é cristão, entenda, o nome dele é santificado, cuidado. Por isso, irmãos, que eu não gosto de piadinha com o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não gosto de brincadeira com os crentes. Em um dos momentos mais críticos financeiramente do nosso ministério, foi quando mudamos para esse endereço. Todos sabem a nossa história, não tinha nada disso aqui, só tinha um teto. E as laterais laranja, essas paredes não tinham, as salas não tinham, carpete não tinha, forro não tinha. Nós tínhamos que fazer a reforma e não tínhamos recurso. Veio um rapaz me visitar, cara muito simpático, gentil, hoje ele também é meu amigo. Mas ele olhou o espaço, ficou maravilhado, viu o altar ali no meio e me perguntou, pastor, quantas cadeiras o senhor tem aqui? Eu lembro que eu disse aqui fora, eu já estava andando com ele aqui fora, mostrando a estrutura. E ele disse, pastor, eu disse, meu amigo, temos 1.100 cadeiras. Mas segundo o bombeiro, só podemos usar 1.000, colocar 1.000 pessoas sentadas. Ele disse, pastor, se o senhor trouxer o meu irmão aqui, a gente lota isso aqui. Quem é seu irmão? Meu irmão é o stand-up, é o comediante tal. Ele tem título de pastor também. Eu falei, meu amigo, muito obrigado. Pastor, mas o senhor só vai dar tantos por cento para ele? Falei, querido, muito obrigado. Eu não aceito brincadeira com o nome do Senhor Jesus Cristo ou piadinha com os crentes, porque os crentes não são qualquer pessoa. Embora vistam as mesmas roupas, comam as mesmas comidas, mas a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. E ai daquele que tocar no ungido meu. Eu não aceito piadinha com falar em línguas estranhas, mesmo em brincadeira entre nós. Por favor, nunca faça isso na minha frente. Se Deus é santo, tudo o que Ele faz é santificado. Deus não habita nesse espaço, Deus não habita entre quatro paredes, mas esse lugar é consagrado ao Deus Santo e Todo-Poderoso. Aqui dentro não pode acontecer qualquer coisa. Tem gente banalizando muito o altar, tem gente banalizando muito o templo. Não, não é assim. Aqui é um lugar que se reúne os filhos amados de Deus, aqueles que a sociedade não davam nada, e esses filhos se reúnem, sendo purificado, lavado e santificado pelo sangue de Jesus, se reúne para adorar um Deus que é santo, que é puro. Quem está me entendendo isso? Amém? Então, se você algum dia já brincou com o nome de Deus, peça perdão. Segunda coisa, segundo propósito, venha ao teu reino. Deus deseja que o reino dele seja estabelecido na terra, ou restabelecido. O reino de Deus se estabelece onde Satanás perde espaço e as suas obras são destruídas. É responsabilidade da igreja trazer o reino de Deus para a terra. Então preste atenção. Quando nós restabelecemos o reino de Deus? Quando Satanás perde espaço. Então, muito simples, muito prático. Ao lado da sua casa, na rua da sua casa, tem pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus? Deixa
fazer algo que você entenda algo. Só existe dois senhores. Quantos? Quantos? Deus e? Está com medo de falar? Qual é o problema? Deus e? O diabo. Ou as pessoas servem, adoram a Deus, ou servem e adoram não tem meio termo. É Bíblia. É Bíblia. Então, ou aquelas pessoas estão servindo a Deus, os teus vizinhos, ou estão servindo o diabo. Como que o diabo perde espaço? Quando você evangeliza essa pessoa e ela entrega a vida para o Senhor Jesus, o reino de Deus é estabelecido naquele lugar. Quem aqui conhece alguma biqueira, algum boteco, alguma casa noturna em algum lugar? Levanta a mão. Ué, você não conhece um boteco? Pronto, está aí. Sabe quando você estabelece o reino de Deus? Quando aquele boteco deixa de existir e aquelas pessoas, aquele boteco deixou de existir porque aquelas pessoas se converteram ao Evangelho. O reino de Deus está sendo estabelecido. Sabe, próximo da sua casa, da sua rua, uma biqueira, um boteco, uma casa de prostituição. Sabe quando o reino de Deus vai ser restabelecido ali? Quando você evangelizar aquelas pessoas. Não adianta só você orar de longe. Não adianta você reclamar do governo. Não adianta ligar para 109. Não adianta chamar a polícia. O reino de Deus só vai ser restabelecido quando Satanás perder aquele território. Quem está me entendendo diz amém. Então preste atenção. Um dia o Senhor Jesus Cristo chamou Pedro e disse assim, em Mateus 16, 18: eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-las. Preste atenção, nós já sabemos, isso é claro. O reino de Deus Deus não habita em quatro paredes. A igreja não são essas quatro paredes. A igreja somos nós. Então o que o Senhor Deus, o Senhor Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, o seu nome é pedra. É um cara duro, um cara marrento, um cara fechado, um cara bateu, levou. Seu nome é Pedro, que significa pedra. Mas sobre você edificarei a minha igreja. Porque, Pedro, é a minha igreja que vai restabelecer o meu reino na terra. Não é uma exclusividade de Pedro isso. Deus está usando o significado do nome Pedro. Por exemplo, qual o significado do seu nome, Vitor? Você sabe? Qual o significado do seu nome? Como? Uau! Pensador vitorioso. Digamos que em vez de Pedro, está Vitor na presença do Senhor Jesus, que não o negou 3 vezes, que não arrancou a orelha do soldado. Mas Jesus chega para Pedro e diz para Vitor: Vitor, o seu nome significa pensador vitorioso. E sobre esse pensador vitorioso, eu edificarei a minha igreja. O meu nome significa Isaac. O meu nome significa sorriso. Só falta vocês me chamarem de sorriso agora. Não, meu nome é Isaac, que significa sorriso. Então, se fosse eu que estivesse lá com o Senhor Jesus, ele diria: Isaac, tu és sorriso, e sobre este sorriso edificarei a minha igreja. Por que ele disse isso para Pedro? Diria para mim, para o Vitor e para você. Porque ele espera que através de nós, que somos a sua igreja, nós restabeleçamos o reino dele aqui na terra. Quem entendeu diz amém. Então Deus espera que você evangelize. Aí nós colocamos em prática Mateus 28, 19 ao 20. Ide por todo o mundo, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando, olha aqui, ensinando, porque para ensinar você tem que saber, para ensinar você tem que ter intimidade, para ensinar a orar você tem que orar, para ensinar a Bíblia você tem que ler a Bíblia.
Para ensinar a jejuar, você tem que jejuar. Ensinando a obedecer a todos os meus mandamentos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem entendeu diz amém. Então Deus espera que nós sejamos um exímio evangelista, missionários onde nós estivermos. Por isso que quase todos os cultos, ao final você recebe ali um cartãozinho com um versículo bíblico. Não é para você guardar na sua Bíblia ou deixar o seu filho fazer aviãozinho em casa. É para você evangelizar alguém. Passa no comércio, pergunta para o dono: posso deixar esse cartãozinho aqui? Pode. Aí você deixa alguns ali. Você está evangelizando, você está restabelecendo o reino de Deus na terra. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Terceiro propósito: seja feita a tua vontade. Deus deseja que a sua vontade seja feita na terra, uma vez que isso não acontece. A igreja, como cooperadora de Deus, deve orar para que a vontade dele seja o quê? Feita. Nós, preste atenção, temos a responsabilidade de promover a vontade de Deus aqui na terra. Como que a vontade de Deus é restabelecida aqui na terra? Quando nós fazemos a vontade de Deus, não a vontade da nossa carne. Na maioria das vezes, irmãos, nós queremos satisfazer o nosso ego, nós queremos satisfazer a nossa carne. Ah, mas isso dói. Quem disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil? Irmãos, há momentos que a gente quer jogar tudo para cima. Há momentos, como dizem aí os jovens, queremos chutar o pau da barraca. A Bíblia diz que o dia mau vem para todo mundo. Irmãos, eu já tive vontade, muitas vezes, de satisfazer a minha vontade, de proporcionar conforto para a minha vida. Nos momentos mais cruciais do nosso ministério, momentos de gratidão, momentos de escassez, momentos de calúnia, eu de verdade, eu já pensei em abandonar o barco e ó, perna para quem te tem, várias vezes. Mas sabe de uma coisa? Nesses momentos, o Senhor, o Espírito Santo fala ao meu coração, em momentos de oração: Isaac, você não está aqui para fazer a tua vontade, você está aqui para me obedecer, e eu não permito nenhuma provação que os meus filhos não possam suportar. E eu estou aqui e vou permanecer em nome de Jesus, até a segunda ordem do Altíssimo, em nome de Jesus. Estou de pé, aleluia. Então preste atenção, nós não estamos aqui e não servimos a Deus para fazermos a nossa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Às vezes, irmãos, nós achamos que nós somos alguma coisa, porque realizamos algumas vontades dEle, porque Ele faz algumas coisas em nós e através de nós. Muitas vezes nós nos sentimos até maior do que Ele. Mas como eu dei o exemplo hoje de manhã, o carteiro nunca será mais importante que o mensageiro, que é aquele que escreveu a carta. O carteiro nunca será importante, tão importante quanto aquele que mandou a mensagem para você. Quer ver um exemplo? Muitas pessoas que moram em casas, em prédios, colocam a caixinha do correio lá fora. Se você estiver trabalhando e ele depositar lá a correspondência, você não quer nem saber o nome do carteiro, onde ele mora, e se ele está com problema. Você vai ansioso, dependendo do remetente, você vai desesperado abrir. Dependendo da mensagem, logo você retorna, através de um e-mail, presencialmente ou um telefonema. É ou não é? Porque mais importante que o carteiro é aquele que mandou a mensagem para você. Mais importante que a gente é aquele que mandou a gente pregar.
é aquele que mandou a gente evangelizar, é aquele que mandou a gente fazer discípulo. Então preste atenção, não olhe para o seu potencial, não olhe para o seu pedigree, não olhe para a sua história familiar, olhe para aquele que faz através de você, segundo o seu poder e a sua boa vontade. Quem está me entendendo diz amém. Se coloque de pé, por gentileza.